Mais um dia. Diversas novas mensagens, notícias inéditas no café da manhã, e-mail confirmando reunião antes de sair de casa com a discografia do mundo no bolso. O smartphone chama o transporte, faz as compras da semana, paga as contas e transfere dinheiro. Entre uma coisa e outra, faz rápida chamada com a família distante. No escritório, os trabalhos e tarefas são nos computadores, em redes internas e externas, conectados a qualquer e a todos os lugares ao mesmo tempo. Não existem grandes distâncias. Robôs podem ser as mãos precisas de cirurgiões que operam de forma remota. Indústrias automatizadas são controladas com segurança a quilômetros de distância. E no campo, o agronegócio é um grande exemplo de produtividade associada ao desenvolvimento das telecomunicações. Durante o período da pandemia de Covid-19, quando o mundo parecia fechado, as telecomunicações mostraram ainda mais a sua essencialidade. Locais de trabalho foram rapidamente reinventados. Sem perdas de rendimento e sem queda de produção, muitos negócios vão mudar para sempre. A educação também se adaptou. Tecnologias e acesso à internet permitiram que crianças, jovens e professores mantivessem o cronograma de conteúdos e aulas. Para alívio dos pais, que contribuíram com o crescimento significativo do consumo de séries, filmes e programas por meio da TV aberta, por assinatura e dos serviços de streaming. A conectividade foi fundamental para manter os sistemas de saúde funcionando durante a pandemia, ajudando os profissionais de saúde e oferecendo acesso à informação que a população precisa para se proteger. Estar conectado nunca foi tão essencial. E por trás dessa conectividade, há uma gigantesca e complexa infraestrutura funcionando. Telefonia fixa e TV por assinatura cobrem 100% dos municípios do país. Já existem cerca de 225 milhões de conexões de telefonia móvel e as redes 4G estão em 5 mil cidades. 34 milhões de residências e empresas possuem banda larga fixa e as redes de fibra ótica conectam 70% dos municípios do país. Para tornar isso possível, o setor de telecomunicações investe a cada ano cerca de 30 bilhões de reais na ampliação da infraestrutura. Desde 1998, somando investimentos e outorgas, foram quase R$1 trilhão colocados no setor. O desafio maior é levar conectividade a toda a população brasileira. É uma missão urgente que passa por políticas públicas voltadas à transformação digital da sociedade. O mundo vive a revolução do 5G e da internet das coisas, e por aqui não será diferente. O setor de telecomunicações é a conexão do Brasil com o futuro. Bom dia e bem-vindo a todos. Estamos no workshop 7 do painel Telebrasil, o futuro do mercado de satélite. Inicialmente, em nome da Abrasat, agradecemos a organização do painel Telebrasil por, mais uma vez, abrir esse já tradicional espaço para o setor satélite. Esse ano abordaremos os aspectos relacionados à convivência dos serviços via satélite em banda C, com o serviço móvel na faixa adjacente de 3,5 GHz. Por sinal, o ano de 2020 parece realmente adequado para falar do futuro de qualquer mercado. A pandemia nos fez quebrar paradigmas e buscar novas formas de realizarmos nossas atividades mais corriqueiras, seja na vida pessoal, seja profissional. O 5G está batendo a nossa porta e trará todo um mundo novo de conectividade, que suportará novas aplicações e ampliará ainda mais a capacidade do homem de cooperar entre si, dependente da sua localização geográfica. A tecnologia espacial também está evoluindo a passos largos, revivendo os sonhos de viagem à Lua e Marte, viabilizando novas tecnologias de satélite de comunicação que permitirão efetivamente universalizar o acesso à banda larga, um objetivo longamente desejado. Nesse ambiente de ruptura tecnológica, gostaria de começar falando do passado um pouquinho, que é sobre o que o satélite já fez até hoje. Na última sexta-feira, dia 18 de setembro, celebramos 70 anos de televisão no Brasil e o satélite faz parte dessa história. Foi graças aos satélites de comunicação disponíveis no Brasil há mais de 50 anos que o sinal de TV conseguiu alcançar todo o território nacional.
chegando nos lares de praticamente todos os cidadãos brasileiros. O satélite, no Brasil e no mundo, continuará usando a faixa de banda C para atendimento dos serviços de televisão e outros serviços críticos, como defesa e tráfego aéreo, que dependem da disponibilidade de transmissão que essa faixa de frequência permite, e, portanto, é necessário um planejamento perfeito para a entrada do novo serviço na faixa adjacente, sem interrupções nos serviços existentes. O painel abordará os principais aspectos associados a esse planejamento, na implantação do 5G na faixa de 3,5 GHz, de forma harmoniosa com os serviços existentes, minimizando os impactos técnicos e econômicos e acelerando o processo de desenvolvimento desses serviços no Brasil. Teremos o Frederico Sato Rolenberg com uma visão resumida do trabalho desenvolvido pela consultoria na quantificação desses impactos e recomendações sobre o planejamento e execução desse processo. Também detalharemos com o Javier Hernando, da Espaçat, os aspectos técnicos da entrada do 5G na faixa adjacente, analisando temas como banda de guarda e de filtros de proteção às estações terrenas. Mas iniciaremos com a apresentação do conselheiro Moisés Moreira, com sua visão em relação ao setor de satélite. Agradecemos antecipadamente aos palestrantes pelas suas contribuições e disposição em participar desse painel, assim como ao público que nos honra com a sua audiência. Obrigado e passo então a palavra ao conselheiro Moisés. Bom dia a todos, bom dia Fábio, bom dia Sato, bom dia Javier. Agradeço o convite para estar aqui e farei aqui uma breve apresentação da importância desse setor satelital. É desnecessário ressaltar a importância que esse setor, que os satélites possuem para o setor de telecomunicações nacional, a essencialidade de tais dispositivos para a prestação de diferentes serviços que impactam em diversos setores da nossa economia. O Brasil, que possui dimensões continentais e a vastidão de suas áreas rurais e remotas, torna a tecnologia satelital muitas vezes a única opção para difundir o conteúdo nos rincões do nosso país, suprindo a demanda em regiões onde as redes de telecomunicações terrestres são inviáveis econômica e tecnicamente. Também são essenciais para a implantação de políticas públicas pelo Estado. Vale lembrar aqui que no passado recente, esses equipamentos foram fundamentais para cumprir metas de universalização do STFC pelo PGMU, bem como permitir o acesso à internet de milhares de escolas no âmbito do Programa de Banda Larga nas Escolas, o PBLE, em locais onde a rede terrestre era insuficiente ou até mesmo inexistente, além de compromissos de abrangência em áreas rurais. Também vale destacar o programa GESAC, Governo Eletrônico, Serviço de Atendimento ao Cidadão, que se utiliza da capacidade satelital com o objetivo de levar a inclusão digital a todo o território brasileiro. E, a partir do ano 2018, já foram instalados mais de 12 mil pontos de presença, sendo mais de 9 mil em escolas, além do atendimento em saúde em comunidades isoladas da região amazônica. E, enfim, o crescimento da quantidade de satélites em operação no país e a alocação de faixas de frequência para os serviços relacionados evidenciam tal importância. Atualmente, temos operando no país 16 satélites brasileiros, 40 estrangeiros e mais 3 previstos para lançamento. Desses 3 previstos, 2 são brasileiros e 1 estrangeiro. E o crescimento da nossa capacidade orbital entre 2017 e 2021 será de mais de 86%, o que comprova a consolidação desse setor. Bom, eu falei para vocês aqui da complexidade de lançamento de satélite e tal, né? E em harmonia com tal importância, a Anatel, que é o órgão regulador, ela vem cumprindo o seu papel de estabelecer um cenário propício para que os atores desse mercado possam prosperar e prestar esses serviços demandados pela sociedade. E citando um exemplo aqui de tal atuação, nós podemos mencionar a alocação crescente das faixas adicionais para a prestação de serviços satelitais. Além das mais tradicionais banda C e KU,
nós vemos a utilização cada vez mais crescente da banda Ka, e mais recentemente foram destinadas as bandas Q e V, estando a Anatel no momento estudando quais serão as futuras condições para uso dessas faixas. Atualmente, encontra-se no meu gabinete a proposta de revisão da regulamentação de satélites. Eu vou falar aqui brevemente alguns pontos desse processo. Essa proposta abarca o que inicialmente foram os itens número 37 e 38 da atual agenda regulatória. Entretanto, após recente decisão do Conselho Diretor, os itens foram unificados, sendo agora tratados conjuntamente, sobre o guarda-chuva de um regulamento geral de satélites. Dentre os pontos que estão em discussão na proposta de revisão regulamentar, cabe destacar o seguinte. Vamos lá. Unificação da regulamentação, com o objetivo de simplificação regulatória. Está sendo estudada a possibilidade de unificar no Regulamento Geral de Satélites o regulamento sobre o direito de exploração de satélites, sobre o pagamento de custos de redes de satélites, sobre as condições de operação de sistemas de comunicação via satélite e sobre a cobrança de preço público pelo direito de exploração de satélite. Outro item, revisão dos aspectos técnicos. Na linha que a agência vem adotando, o novo regulamento deverá ser mais enxuto e simplificado, e será complementado por um ato para estabelecimento de requisitos técnicos e operacionais a ser editado pela SOT. Outro, esclarecimentos das formas de autorização. A regulamentação deverá sintetizar por meio de qual instrumento se autoriza o uso de satélites no Brasil, mantendo os instrumentos atuais, ou seja, o direito de exploração de satélites continuará a ser exigido somente para satélites que provêm capacidades para os serviços fixos por satélite, móvel por satélite e radiodifusão por satélite. Possibilidade de revisão da forma de conferência do direito, considerando a última alteração na LGT, que definiu que a forma para a conferência de direito deverá obedecer regulamentação da Anatel. Aqui se discute a possibilidade de não mais se utilizar de procedimento licitatório para os satélites brasileiros, tratando-os da mesma forma que os satélites estrangeiros, podendo os pedidos serem avaliados por ordem de chegada. Outro item, vinculação do direito a um satélite específico. Neste tema, se discute a oportunidade de que os direitos conferidos também para satélites brasileiros sejam vinculados a um satélite específico. Nesse ponto, cabe ressaltar que a agência está atenta à necessidade de se considerar o desenvolvimento futuro de redes e posições brasileiras já ocupadas, podendo ser atribuída prioridade no processo de coordenação. E, por fim, a prorrogação vinculada à vida útil do satélite. De acordo também com a mais recente alteração legal, se está discutindo a possibilidade de sucessivas prorrogações, desde que vinculadas à vida útil do satélite, atrelado ao respectivo direito. Então, Sato, é importante lembrar que também, diante de todo esse cenário, que menos de 13% do território nacional possui cobertura de sinal 3G e 4G, ainda que 90% das áreas urbanas e mais de 90% da população estejam atendidas. Então, já os satélites, eles atendem a 100% de todo o território nacional. Então, podemos observar o quão fundamental eles são para o nosso país. E com as chegadas das redes 5G, também terá um impacto significativo na demanda por redes satelitais, com a expectativa de proporcionar conectividade a todos, em qualquer lugar, em qualquer momento, por meio de redes heterogêneas. Os satélites possuirão um papel central para possibilitar, por exemplo, o backhaul em áreas remotas, rurais, fornecer banda largas em locais onde não há infraestrutura terrestre, etc. Eu espero ter conseguido transmitir aqui de forma sintética sobre a grande importância que esse serviço possui para o nosso país e para o planeta. Tá? Essas são as minhas considerações iniciais. Obrigado. Conselheiro, muito obrigado. Foi excelente o resumo. Acho que
cobriu todos os serviços, os aspectos, né, fundamentais da tecnologia. Agradeço aí a contribuição realmente muito interessante. Passando, então, a palavra agora para o Frederico Sato, da Roland Berger. Frederico, fique à vontade, então, a sua apresentação. Obrigado. Ótimo. Bom, primeiramente, pessoal, gostaria de agradecer a oportunidade de participar nesse evento que é tão importante para o setor no Brasil e cumprimentar aí a mesa de participantes. Acho que é uma honra ter a oportunidade de discutir um pouco desse tema que é tão importante com vocês. O tempo é curto e tem muito conteúdo para falar, eu vou tentar ser o mais enxuto possível, mas, primeiramente, eu gostaria de me apresentar um pouco e só falar por que eu estou aqui. Quer dizer, a Roland Berger é uma empresa de consultoria de origem europeia, a maior de origem europeia do mundo, e a gente foi contratado para fazer um estudo independente sobre os impactos da migração e da harmonização desses serviços que hoje se encontram na banda C estendida. Tá? Nosso escritório fica em São Paulo, ele é um dos primeiros escritórios internacionais da Roland Berger. A gente usa ele como plataforma de atendimento para todos os países da América Latina e também para países de língua portuguesa africanos, né? E a gente tem como telecomunicações um dos nossos pilares, quer dizer, uma das nossas principais indústrias de atuação globalmente, né? Então, a gente vem ajudando, a gente tem parceiros de negócio e governos, né, no mundo inteiro, onde a gente pratica de forma intensiva, né, discussões e projetos de estratégia regulatória, planejamento estratégicos, enfim, e transformações de forma geral no setor. A gente, ao longo desse ano, fez um estudo bem abrangente, bem profundo sobre a proposta que está sobre a mesa, né? E reforçando, né, as palavras do conselheiro Moisés, de fato não existe uma tecnologia alternativa ao satélite que consiga compreender toda a abrangência nacional, né? São países continentais como o nosso e especialmente com clima tropical, a satélite, e especialmente a banda C, ela é muito importante. A gente fala que os satélites prestam um serviço silencioso porque ele compreende ou ele suporta uma série de outras tecnologias, né? Ele viabiliza uma série de outras tecnologias e a abrangência de serviços em que ele atua, sem que necessariamente as pessoas, consumidor final, enxerguem, ela é muito ampla, né? Então, como principais vantagens, você tem essa questão do custo-benefício, que o conselheiro já mencionou, a questão da abrangência nacional, ou seja, é uma tecnologia de fato muito importante para a qualidade, né, e manutenção dos serviços de telecomunicação no Brasil e democratização desses serviços, né? Bom, o que a gente está discutindo hoje é o seguinte, como as palavras do Fábio introdutórias ele bem colocou, é liberar, né, o que a gente chama de banda C estendida, né, o 3.6 GHz, migrar ele, limpar essa faixa e jogar tudo aquilo para a banda C padrão, né, acima disso, para conseguir incorporar a faixa tangente abaixo para o IMT, para o 5G. Né? Qual é o ponto disso? Né? Hoje você tem uma série de serviços críticos que trafegam dentro do 3.6 GHz e também na banda C padrão, que serão, sim, impactados. Que serviços são esses? Broadcasting de televisão, o próprio TVRO, que é a televisão via satélite, backhaul de telefonia móvel e fixa pública, né? E também serviços de dados. Né? E aí você tem não apenas empresas, né? Como também governos e órgãos governamentais que utilizam intensivamente desse tipo de serviço. Então, quando a gente fala desse processo de migração, a gente tem duas grandes preocupações. Um é, de fato, a limpeza dessa faixa, a migração desses serviços, e dois, a harmonização desses serviços migrados. Então, quando a gente discute esse tema, uma série de questões-chave se colocam sobre a mesa. Né? Então, quais são os clientes finais e consumidores intermediários que serão, de fato, afetados e como eles serão afetados, né? Qual é o nível de impacto dessa migração, né? Existem riscos de ruptura
ou queda, mesmo que momentânea, na qualidade ou da prestação desse serviço, né? Como que eu garanto que eu não tenha nenhum tipo de alteração concorrencial por conta de uma medida regulatória, né? Que soluções são aquelas mais viáveis do ponto de vista técnico e econômico, né? Como precifico isso? Qual que seria o ressarcimento adequado para aqueles que serão impactados eventualmente por essa alteração, né? Então, são perguntas chaves que a gente buscou endereçá-las ao longo desse trabalho, tá? Eu falei no slide anterior um pouco dos serviços. Aqui eu estou apenas aprofundando um pouco que a gente tem que ter em mente que cada serviço ele envolve riscos e complexidades distintas, né? Você tem serviços que têm um foco mais relacionado à residência, né, mais em pessoa física, que é o caso da telefonia e é o caso do broadcasting, e a gente também tem o bloco 3 aqui, que a gente chama de empresas e governo, que está muito mais voltado a esse serviço de dados, né? E que complexidades distintas são essas, né? O broadcasting, isso é muito natural, você tem a questão da pulverização, né? Você tem pessoas, consumidores finais e intermediários em todo o território nacional, e aí você tem, do ponto de vista para o operador de satélite, um risco relevante de churn, né, de perda de clientes, né, e de, eventualmente, negociação por desconto comercial, né, por alguma eventual falha ou ruptura. Do ponto de vista de telefonia, você tem a questão que você está prestando um serviço constitucional, né? Você não pode deixar de prestar serviços, o acesso à telecomunicação, né? Você é um setor com elevado nível de serviço, e aí qualquer tipo de queda no nível de serviço ou de ruptura de prestação de serviço, isso é um problema muito grave, né? E do ponto de vista para os consumidores, governo, né? Ou governo, eu falo estatais, governo, autarquias, todos os órgãos públicos que consomem esse tipo de serviço, e também empresas, você tem aí um tipo de cliente com alto tipo de poder de barganha, né? Nível de poder de barganha, você tem uma rigidez contratual um pouco maior, ou seja, é uma negociação um pouco mais dura, né? Você, dentro desse setor, por ter toda essa abrangência de serviços que são prestados, você tem uma cadeia de consumidores intermediários muito granular, né? E uma cadeia longa, né? Você tem cliente do cliente, você tem uma cadeia extensa, né? E o fato de você ter esse risco de ruptura num setor cujos SLAs, né, os níveis de serviço são tão bem amarrados, como devem ser, né? Você, ao colocar algum tipo de risco de ruptura na qualidade ou na prestação desse serviço, você automaticamente pode, de alguma forma, prejudicar os seus consumidores, até o consumidor final, e ter, em alguma medida, riscos, em alguma medida, de judicialização, né? Então, tendo problemas aqui, você poderia naturalmente afastar investimentos diretos, indiretos, nacionais e internacionais no setor. Você começa a criar uma instabilidade em que você gera menor atratividade e, no limite, você poderia ter redução na qualidade dos serviços que são prestados. Eu falei um pouco lá atrás, no início da minha fala, em que você tem basicamente duas etapas ou duas preocupações nesse processo migratório: a limpeza da faixa, a migração desse conteúdo e a convivência dos serviços. Mas anteriormente a essa fase, você tem toda uma etapa de planejamento, que é a etapa que a gente está, e que ela tem que ser muito bem conduzida. Por quê? Porque você tem riscos e incertezas muito diferentes, né? Quer dizer, hoje a gente tem toda uma indefinição ainda, que precisa aguardar alguns estudos dos parâmetros de operação do IMT, né? A gente tem toda a questão de rastreamento das estações terrenas receptoras, né, que hoje a visibilidade, pelo menos de cadastro, ainda não é a mais adequada, e você tem toda a questão de falta de especificação de filtros e equipamentos de radiodifusão, né, para proteção e redução de interferências. Então, tudo isso tem que estar muito bem amarrado para que eu consiga coordenar e executar uma migração e uma harmonização de forma adequada, né?
Mesmo assim, chegando lá na frente, fazendo todo um planejamento adequado, você ainda tem alguns outros riscos, né? Quer dizer, no país sabemos que existe uma certa limitação não só de equipamentos e materiais, mas também de mão de obra, de serviços especializados. Então, se esse plano de migração não for bem conduzido, você tem riscos, sim, de inflação, não só de mão de obra, mas também de equipamentos. Você tem riscos de conflitos de cronograma entre os operadores satelitais, ou seja, se não fizer isso de forma muito coordenada entre todos os agentes participantes, aí eu estou falando dos operadores, estou falando da Anatel, estou falando dos clientes, né? Você possivelmente pode ter um problema lá na frente. Tá? Bom, além dos riscos que eu estou falando aqui, você também tem a questão da complexidade em si da migração. Né? Você tem casos muito diferentes, tem satélites, por exemplo, que já estão completamente lotados, né? já estão, não tem faixa disponível para receber o conteúdo que trafega hoje na banda C estendida, e para esses casos, que sim, são os casos mais complexos, você teria que transferir esse conteúdo para um outro satélite. E isso geraria não só uma adaptação na infraestrutura terrena, mas todo um redirecionamento e toda uma renegociação comercial com os clientes. E você também tem casos mais brandos, em que você consegue fazer isso de forma automática, e formas em que, com pequenas mexidas, você consegue alterar. Mas eu acho que o ponto mais relevante aqui é que cada caso é um caso. Né? Você tem empresas e satélites com situações diferentes, e conforme for a complexidade de migração desse conteúdo, você naturalmente vai precisar um pouco mais de tempo para conseguir fazer isso de forma efetiva e sem ter prejuízo algum à qualidade dos serviços prestados. Durante esse estudo que a gente vem fazendo ao longo do ano, a gente buscou entender bastante casos, não só nacionais, né, de alguma forma comparáveis, ou situações que aconteceram aqui no Brasil, mas a gente também buscou olhar naturalmente lá para fora, para países em que já tem uma discussão sobre o 5G um pouco mais amadurecida, um pouco mais discutida entre todos os agentes, né? E aí, olhando tanto internamente quanto para fora, a gente estabeleceu o que a gente chama de 6 princípios fundamentais que deveriam nortear esse processo migratório, né? E de planejamento da migração, que são eles: o primeiro, acho que mais importante de todos, a primazia dos interesses público e dos consumidores. Né? Eu acho que esse tem que ser o ponto central. Os serviços de telecomunicação são críticos para a sociedade, né? São essenciais. Né? O segundo princípio fundamental é a adequabilidade e a simplicidade da solução técnica. Né? O terceiro ponto é a garantia da estabilidade jurídica e regulatória. O quarto ponto, a preservação da qualidade dos serviços prestados. Isso aqui acho que já bati muito nessa tecla. O quinto, a minimização do impacto econômico nos stakeholders. A gente tem que lembrar que esses mesmos operadores de satélites também são viabilizadores do 5G. Né? E, por fim, não menos importante, a manutenção da estrutura concorrencial do mercado. Esses pilares são, naturalmente, muito em linha com o que norteia sempre as decisões da Anatel e de outros órgãos reguladores, e também está em linha com a LGT. Né? Bom, por que esses direitos esses princípios fundamentais são muito importantes? Né? Como o conselheiro Moisés bem explicou, né? A gente está falando aqui de artefatos que têm um nível tecnológico muito avançado, e o CAPEX, né, os investimentos desse setor, eles são muito elevados. Né? São investimentos pesados que demoram muito tempo para serem remunerados. Né? Então, a gente está falando aí que um satélite, em geral, óbvio, isso aqui é um range, né? Mas ele chega até 500 milhões de dólares, né? Está falando de qualquer coisa entre 350 e 500. Né? Então, a gente está falando de volumes de investimentos muito elevados. Né? Eles, em geral, operam entre 15 a 18 anos. Né? E o break-even point, né? Quando você paga só o CAPEX deles, isso já é bem elevado. Então, qualquer alteração disso, de alguma forma, compromete
a operação comercial e a viabilidade econômica desses artefatos, né? E por que isso é importante, né? Eu falei um pouco da parte de planejamento. Esses satélites, eles são uns muito diferentes dos outros, né? A forma como você configura os transponders do seu satélite, ele está relacionado com o tipo de serviço, né? A natureza dos serviços que vão ser prestados para a determinado mercado, né? Ou seja, depois que você coloca o satélite lá no espaço, você dificilmente, ou quase de forma impossível, você conseguir reconfigurá-lo, né? Isso não é uma prática comum. Ou seja, qualquer mudança futura do ponto de vista de mercado, você, de alguma forma, tem um impacto muito grande, né? São 4 anos que você tem, desde a fase de planejamento do satélite até o lançamento e entrada em operação comercial. Nesse período, você já firma contratos de longuíssimo prazo com seus clientes, né? Então, assim, quando você tem mudanças radicais nos seus contratos, você, de alguma forma, pode inviabilizar esses investimentos que demoram muito tempo para serem remunerados, né? O estudo que a gente fez aqui para o Brasil, né? A gente olhou países que estão, já falei um pouco disso, estão um pouco na nossa frente nas discussões, principalmente o caso do FCC lá nos Estados Unidos. A gente também olhou para outros países que estão fazendo coisas interessantes, como a Austrália, que tem um plano faseado, né? A gente também olhou para países menores, que são menos comparáveis, mas tem alguns pilotos interessantes, como é o caso de Hong Kong. E aqui o que a gente enxerga para o Brasil, que a gente precisaria de um ano para planejamento, e a gente já está, de alguma forma, um pouquinho avançado dentro desse um ano, e o que a gente vê como sendo possível e viável é de pelo menos 5 anos para conseguir fazer a implementação do 5G de uma forma segura, adequada, né? Existe possibilidade de compressão desse cronograma? Certamente sim. Agora você tem riscos envolvidos que deveriam, de alguma forma, ser mitigados, né? E aí, talvez, eu acho que de toda essa história aqui que eu estou falando, se tem um slide para gravar na cabeça, eu acho que esse é o slide que sintetiza bem, de alguma forma, um impacto dessa conversa, né, para o setor, né? Você tem, e o que a gente coloca aqui, você tem 2 grandes vértices ou linhas de influência, né, para os investimentos, né, ou para as operações desses operadores. Um está relacionado a custos, né, custos diretos e indiretos desse processo de migração, tá? E essa outra vertente, desculpa, está relacionado ao equilíbrio econômico e financeiro desses operadores, né? Então, o que a gente, olhando melhores práticas e olhando os impactos dessas ações aqui no Brasil, a gente enxerga que o primeiro bloco de ressarcimento que deveria ser discutido e está em discussão com o regulador é a questão do custo da migração propriamente dita, né? E que custos são esses, né? Na hora que eu fizer essa transferência de conteúdo para satélite ou de estação terrena para outra estação terrena, eu, de alguma forma, precisarei de dupla iluminação de alguns serviços para não ter queda, né, momentânea ou não, da prestação desses serviços, né? Eu vou precisar de mão de obra, vou precisar de equipamento para fazer essa liberação, né, os ajustes de frequência, limpeza dos bancos de dados, transferência desse banco de dados para outros bancos de dados, e, de alguma forma, você precisa dos equipamentos de radiofrequência, eu estou falando de antenas, conversores, né, para conseguir fazer esses reapontamentos e realinhamentos. Esse seria o bloco 1 do ressarcimento. O segundo bloco está relacionado à adaptação da infraestrutura terrena e à harmonização para uma boa convivência desses serviços, né, dentro da banda C padrão, nova C padrão, né? E aí eu estou falando basicamente aqui os custos mais relevantes, eu estou falando dos filtros de proteção, né? E aí, naturalmente, que os custos mais de equipamento, ele está muito relacionado com as especificações técnicas que ainda estão sendo estudadas para esse tipo de equipamento. O terceiro e quarto bloco, eles compõem, né, essa vertente de reequilíbrio econômico e financeiro do setor. O bloco 3 está, de fato, relacionado aos investimentos que foram feitos nesses artefatos e, de alguma forma, não foram ainda, né, depreciados de forma completa, né? Ou seja, eu tenho um valor residual
o VPL residual desses serviços, desses satélites que eu ainda não consegui capturar, né? E isso deveria, de alguma forma, ser ressarcido, uma vez que, quando os investidores, né, tomaram a decisão de investimento, essas discussões não estavam ainda sobre a mesa. E a gente tem um quarto bloco, que a gente chama de antecipação da harmonização do espectro, que ele está relacionado ao incentivo, digamos assim, para que a gente consiga, de alguma forma contundente e efetiva, executar esse plano de migração, né? Quer dizer, o operador satelital hoje ele tem receitas recorrentes, né? E se eu quiser, de alguma forma, antecipar essa migração, eu, de alguma forma, preciso ressarcir esse valor que ele está deixando sobre a mesa, né? Então, de forma muito resumida, eu acho que dentro do meu tempo, esses são, acho que, os principais findings, né? As principais mensagens que saem desse estudo que ainda está sendo desenvolvido por nós, junto de outras empresas e outros agentes, e também discutido de forma conjunta e muito próxima do regulador, né? Então, Fábio, acho que essa eram minhas principais mensagens. Espero que eu tenha conseguido cumprir meu tempo. Obrigado, Sato. Excelente apresentação, né? Depois deixo aberto aí para a gente continuar debatendo alguns pontos, se tiver interesse da audiência. Então, nesse momento, vamos passar a palavra para o Javier, para entrar num aspecto um pouco mais técnico, né, Javier? Então, fica à vontade, por favor, sua apresentação. Ok, bom dia e obrigado, Fábio, e todos pela oportunidade de falar hoje, dar meu ponto de vista sobre o assunto que estamos falando hoje, que é o uso da banda C para o 5G. Eu vou falar do convívio entre o 5G e o satélite na banda C, ok? Desde um ponto de vista técnico. Então, vamos lá. A primeira pergunta é se é possível compartilhar a banda C como satélite, ok? Então, na mesma faixa de frequência, temos áreas de afastamento, né, para não interferir a estação de satélite, não, de uma estação base, um terminal de 5G, que são de dezenas de quilômetros. Num cenário onde só temos uma estação de satélite, duas estações de satélites no território nacional, esse compartilhamento poderia ser possível, né, se geramos áreas de proteção em torno a estas estações. O que acontece em Brasil? Que temos miles de estações profissionais e milhões de estações TVRO que fazem impossível este compartilhamento na mesma faixa de frequências, levando em conta que as distâncias de afastamento são de dezenas de quilômetros. Então, a Anatel reconhece este fato. Está propondo o seguinte, né, de compartilhar a faixa e deixar uma parte da faixa 3337 para o 5G e 3742 para o satélite. Então, a pergunta agora é, com isto está todo resolvido, já temos o problema solucionado? A resposta é não, porque o convívio na faixa adjacente não é uma coisa direita, é um desafio para a Anatel e para o setor de satélite. Então, vamos falar em mais detalhes sobre este desafio, este convívio em banda adjacente, ok? Temos dois grandes problemas. O primeiro é a saturação do LNB. Então, os receptores de satélite, como ven aqui embaixo, têm um amplificador de baixo ruído, ok? Então, uma interferência ou um sinal de 5G em outra faixa de frequências não vai interferir, mas vai ser amplificado pelo amplificador que está aqui, ok? E como este sinal é muito mais grande que o sinal recebido do satélite, pode saturar o amplificador, né? E gerar, pode acontecer que o sinal de satélite não seja recebido porque o amplificador esté saturado, ok? Então, este é um problema que devemos fazer frente neste caso. O segundo problema é a interferência, são as interferências fora de faixa. O IMT
o comportamento dos terminais das estações base, os terminais móveis, não é perfeito, gera uma interferência, não? Uma radiação fora de faixa que, bom, é muito menor que a interferência, que o sinal na faixa de IMT, pero mesmo comparado com o sinal do satélite, que é muito pequeno, porque o satélite está no espaço, pode gerar uma interferência nos receptores satélite. Então, já apresentamos os dois grandes problemas, vamos ver como podemos solucionar estes problemas, ok? No caso da saturação do LNB, a solução principal que temos que fazer, que já foi falada, penso, pelo Sato anteriormente, é a instalação de um filtro RF na entrada do receptor satélite. Fazendo isso, vamos rejeitar o sinal que vem na faixa adyacente e não vamos ter esse problema de saturação, ok? Que acontece que, para que essa rejeição seja o filtragem, né, seja aceitável, devemos deixar uma faixa de guarda para que o filtro possa fazer seu trabalho. Vemos aqui que se movemos o sinal de 5G para a esquerda, né, deixamos um espaço onde o filtro pode fazer seu trabalho de rejeição, ok? Outra ideia adicional é limitar a potência das estações 5G. Então, na parte mais próxima, na faixa de satélite, o que podemos fazer é diminuir a potência de IMT. Desta forma, a interferência recebida, o sinal recebido, vai ser menor. É mais fácil de rejeitar e evitar uma saturação. Ok. No caso das emissões fora de faixa, também conhecidas como out-of-band emission em inglês, que podemos fazer? O principal, que é o que está já fazendo o Anatel em sua proposta da consulta pública 50, é de, mediante a regulação, limitar a potência emitida fora de faixa destes terminais. Desta forma, vamos limitar e vamos garantir, né, que a interferência que eles geram seja a mínima possível, ok? Que mais podemos fazer? Então, podemos fazer o mesmo que estamos fazendo no caso da saturação do LNB, instalar uma faixa de guarda. Com uma faixa de guarda, como a interferência fora de faixa vai ser menor conforme a diferença em frequência é maior, se colocamos uma faixa de guarda, os valores de interferência recebidos vão ser menores e o compartilhamento vai ser mais sencillo. Ok. Então, eu estou falando muito da banda de guarda e penso que é uma boa oportunidade para falar em detalhe deste aspecto, ok? De sua importância. Então, no caso da saturação do LNB, temos visto já que como a banda de guarda podemos fazer uma rejeição boa do sinal de IMT. Mas, além disto, aí tem um efeito que os filtros RF têm um comportamento não ótimo, né? Introduzem umas perdas de inserção e um incremento do ruído, ok? Quanto maior seja a banda de guarda, menor vai ser as perdas de inserção, o efeito negativo que este filtro produz, ok? Então, os Indisat fiz uns estudos iniciais ao respeito. Vemos que como un filtro RF baseado en una faixa de guarda de 20 MHz, tenemos una estimativa de degradación da capacidade en torno ao 31%. Si colocamos un filtro diseñado para o caso de 40 MHz, a estimativa de degradación de capacidade é menor, é do 15%. No caso das emissões fora de faixa, é o que já foi falado. Se colocamos uma banda de guarda mais grande, a interferência vai ser menor. Então, aqui podemos ver que com 20 MHz, as distâncias de afastamento, de acordo às características consideradas nos estudos da Indisat, são de 170 metros. No caso de 40 MHz, as distâncias de afastamento são menores a 55 metros. Então, baseado nestes dois argumentos, o Indisat recomenda a adoção de uma banda de guarda de ao menos 40 MHz. Então, finalmente, para tentar concluir, como podemos proteger as estações de satélite? Então, eu penso que o primeiro é minimizar o risco de interferência sem impactar os serviços atuais. Vamos tentar
ter o número menor de casos de interferencia, ¿ok? ¿Cómo podemos hacer eso? Primero, considerando una banda de guarda de al menos 40 MHz, ¿ok? De esta forma vamos a tener menos interferencia y también vamos a degradar menos el señal de satélite, como ya vimos. Vamos a instalar un filtro RF en todas las estaciones de satélite. También vamos a limitar a potencia las base stations de 5G en la parte alta de la faixa para así, de nuevo, limitar a posibilidades de saturación del NB y, finalmente, establecer unos límites de potencia emitida fuera de baixa dos terminales 5G para, del mismo modo, limitar, ¿no?, esta interferencia y limitar a un mínimo el número de casos de interferencia potencial. ¿Ok? Haciendo esto, entendemos que a grande maioria das estações vão estar protegidas. Porém, a pergunta agora é como fazer que os 100% das estações estão protegidas. Para isso, seria necessário, ademais, o registro de todas as estações de satélite em banda C, o qual é uma tarefa, penso, complexa, mas que devemos trabalhar para conseguir. E, além disto, estabelecer um limite de potência na entrada das estações terrenas de satélite. Desta forma, as estações base de IMT que estarão desenvolvidas no futuro têm que respeitar este limite de potência radiado sobre as estações de satélite, para assim garantir que não existe interferência. Ok? Mais informação ao respeito, fiz resumo muito geral do que estamos trabalhando no Sindicad ao respeito. Mais informação está conteúda com detalhes técnicos na resposta na consulta pública número 50 do Sindicad à Anatel. Então, com isto terminei. Peço desculpas por meu portunhol, espero que fosse mais ou menos clara a minha explicação e vou dar a palavra ao meu colega, Fábio. Muito obrigado, Javier. Não, acho que o seu português está ótimo, deu para entender. E acho que foi um bom detalhamento aqui dos aspectos técnicos, né, dessa convivência harmoniosa entre os serviços, né? Eu acho que agora vamos abrir espaço, então, para perguntas, né, do meio. Não sei se também alguém quer fazer mais alguma colocação antes de abrir para perguntas dos clientes. Por favor, fica à vontade, conselheiro. Obrigado, Fábio. Não, eu estava apenas aqui ouvindo a apresentação de ambos, mas em relação ao que o Sato apresentou, foi muito boa a apresentação, e eu posso afirmar que as preocupações que você colocou, Sato, sobre o impacto da limpeza dessa faixa e a necessidade de coordenação e planejamento, é também uma preocupação da agência, da Anatel. E a área técnica, nossa área técnica da Anatel está atenta a isso. Parabenizo, agradeço o belo trabalho que a Hollenberger tem feito e com certeza auxiliará a agência. Mas deixando claro aqui, salientando uma observação, que isso não se trata de uma negociação. A área técnica da Anatel analisará isso de forma justa, baseada em critérios técnicos, e irá propor isso de forma direta, não sendo, então, uma negociação. Enfim, mas sabemos que a discussão sobre a destinação da banda C para o IMT não ocorre somente no Brasil, mas também em outros países do globo, do planeta, e incluindo-se aí a banda C estendida, né? Nesse sentido, você teria alguma informação, teria informações sobre as medidas adotadas para a migração da recepção de satélite e a convivência entre os serviços nesses outros países, nesses diversos países? Boa tarde agora, né, Moisés? Obrigado pela pergunta. Bom, nossos estudos de benchmark, a gente levantou, sim, alguns pontos, alguns detalhamentos técnicos, né? Tem um caso interessante que a gente pode trazer, dois que eu colocaria aqui em evidência, né? O dos Estados Unidos, que eu já falei um pouco, né?
e eles têm ali 5 anos. Ambos os países, de alguma forma, estão fazendo isso de forma faseada, né? Não tem como a gente girar uma chave, né, e colocar o 5G automaticamente, né? Os dois países vão buscar, de alguma forma, fazer a migração e a harmonização desses serviços na medida em que o 5G for se espalhando, né? E aí, os critérios de como isso vai se dar, a gente fez uma proposta inicial, né, por tamanho de população das cidades, né? Então, seria assim, né? Então, você chega com 5G, faz a migração, limpa a faixa, harmoniza os serviços, vê se está estabilizado, faz os testes e aí vai avançando, né? Os Estados Unidos ele tem um limite de até 5 anos para fazer isso. Esse cronograma ele é compressível com a contrapartida de um incentivo. E na Austrália, o que eles fizeram foi segmentar, né, clusterizar as principais cidades em cluster 1, 2 e 3, e aí cidades mais importantes e mais populosas, como é o caso de Melbourne e o caso de Sydney, eles têm até 2 anos para fazer isso, né? Fazer o 5G, migrar e harmonizar os serviços. Cidades intermediárias, eles têm 5 anos, e aí lá no interior, né, countryside, eles têm ali até 7 anos para chegar com 5G e para executar essa migração e a harmonização desses serviços. Ok. Obrigado, Sato. Eu vou tem uma pergunta aqui da nossa plateia virtual, que eu vou tentar responder. Se alguém mais quiser complementar, por favor. O setor de satélites tem uma preferência em relação à solução de mitigação de interferências? Eu acredito que aqui a pergunta seja sobre o TVRO, né, da banda C, depois, se for adotada a migração para a banda KU, como será feita a seleção do operador do novo hotspot? Então, a pergunta me parece ser orientada para o problema da TVRO, né, que existe hoje em banda C cerca de 20 milhões de antenas apontadas, né, para uma hotspot, e tem se falado muito na mídia sobre essa possibilidade de migrar para KU. Então, a primeira ponto é que não, o setor do satélite não tem uma preferência específica para a solução de ser o KU, tanto a solução atual ela pode ser implementada, existe uma sugestão, uma proposta de mitigação, como existe também a solução de banda KU de migração. Eu diria até tem uma terceira alternativa que eu colocaria também, de utilizar os serviços de TPH já existentes, como também abrindo os canais abertos, né, os canais que estão hoje na banda C, das plataformas de DTH. Mas, de qualquer maneira, isso eu creio que é algo que está sendo muito bem estudado pela Anatel, internamente, estão avaliando todos os impactos, né, financeiros e técnicos dessa solução e, obviamente, buscando o melhor a longo prazo. Eu só queria enfatizar na resposta de que aqui a gente está falando de um serviço só que está na banda C, que é a recepção direta, que é um benefício até colateral da distribuição dos sinais profissionais da televisão. Então, uma coisa que é importante, que às vezes sai na mídia, eu acho que equivocada, é que a migração para a KU não significa que o satélite deixará de transmitir na banda C. Pelo contrário, continuará exatamente com os mesmos serviços que a gente falou aqui, dos 70 anos da televisão, continua precisando para você receber lá no interior do Acre seu canal de televisão, a distribuição chega via satélite, mesmo as TVs por assinatura recebem os canais via satélite. Então, assim, não há uma migração completa da C para a KU por conta do TVO. Existe sim a migração de uma base de receptores, né, que recebem o sinal direto do satélite, que poderiam migrar para uma outra tecnologia em KU ou permanecer em C com uma troca de filtros, de LNBF, falando assim tecnicamente. Então, é só para deixar bem claro esse ponto e, novamente, não há uma preferência do setor, o setor não está direcionando nenhuma solução, está dando as opções e a Anatel vai avaliar e vai chegar a uma conclusão e definir como vai ser feito esse processo. Não sei se alguém mais quer complementar. Fábio, posso fazer aqui um comentário sobre as palavras do Javier? Por favor. Tá. Não, é só em relação a essa questão, Javier, da convivência entre os serviços.
eu confio muito no trabalho da nossa área técnica, ela vem desenvolvendo aí um trabalho bem feito para solucionar os problemas que venham a aparecer, ou que possam existir, certo? Agora, emendando nessa minha fala, eu gostaria de fazer uma pergunta fora um pouco desse tema para você, se o Fábio me permitir. Pois não, Fábio. Então, no cenário de convergência entre as diferentes redes e plataformas do 5G, a Anatel vem buscando ajustar a sua atuação e a regulamentação do setor. Na sua visão, na visão de vocês, quais os desafios para a integração dos diferentes serviços de satélite com 5G, tendo como objetivo final a ampliação da conectividade, que poderá ser fornecida por diversas tecnologias para os usuários? Não sei se você me entendeu, mas se puder me responder, eu agradeceria. Boa pergunta, Javier. Muito obrigado, Moisés. Eu penso que é uma pergunta muito boa. Eu penso que vai muito mais lá do assunto puramente técnico, mas vou tentar responder. A integração do satélite no 5G é algo que está acontecendo agora mesmo. No mesmo que o satélite tem um rol no ecosistema atual, vai ter um rol no futuro, né? Un rol que tem muitos aspectos, né? Como o principal pode ser o conectar áreas remotas, mas tem mais ideias que estão se discutindo agora. Para sua informação, a informação de todos, estão sendo desenvolvidas alguns papers ao respeito, eu posso compartilhar com vocês na Europa e mesmo na ITU ao respeito, sobre quais vão ser os aspectos principais para poder fazer esta integração. Na minha opinião, há um fator essencial, que é a estandarização, né? Se conseguimos que o satélite esteja verdadeiramente integrado na rede de 5G, né? Vamos facilitar muito esta futura integração e operação do satélite no ecossistema 5G. Ao respeito, é interessante saber que no 3GPP, que é o órgão da estandarização universal do 3G, 4G e agora no 5G, está precisamente trabalhando neste aspecto para fazer que esta integração do satélite no 5G seja uma realidade e seja possível de ver nos próximos anos. Se eu puder adicionar, né, Rafael, só comentando que exatamente, conselheiro, a ideia é que o satélite tem característica única, por exemplo, broadcast. Então, o broadcast, a internet, né, a rede terrestre, ela, por definição, ela é unicast. Ela faz um broadcast, mas retransmite o conteúdo N vezes. Então, essa é uma característica, né, do satélite que pode ser bem aproveitada por toda a rede 5G de forma a distribuir o conteúdo mais eficientemente. Então, mesmo integrado, né, a gente vai ter no futuro, com certeza, a gente vê, né, cada vez mais vídeos sendo gerados, não só pelos provedores tradicionais de conteúdo, mas até pelas pessoas, né? Hoje você não pode tropeçar na rua, que vai ter 10 filmagens sobre o seu tropeço na rua. Então, assim, essa necessidade de broadcast, mesmo conteúdo das plataformas de streams, agora com programação ao vivo, tudo isso leva, né, a você, para um uso mais eficiente, um certo equilíbrio entre transmissão via satélite e terrestre é interessante, né, para o mercado. Então, mas isso é só um aspecto, a gente tem trabalhado aqui no Brasil, até fizemos alguns trabalhos com o Inatel, né? O Sindicat trabalhou junto com o Inatel, e um dos exemplos foi esse, que é como uma rede híbrida pode ser mais eficiente do que uma rede puramente, né, terrestre no final do dia na distribuição de conteúdo. Sato, tem uma pergunta para você. Deixa eu ver aqui. Como a modelagem de custo para a compensação das empresas de satélites se compara com a análise que foi feita nos Estados Unidos? Podemos pensar em escalas de valores similares? Olha, no momento, isso ainda está sendo discutido, né, com a Anatel. Então, acho que não faz sentido aqui ficar abrindo valores ou qualquer tipo de quantidade, porque isso ainda está sendo estudado, a gente está no meio desses estudos. No meio do levantamento de estações, uma série de informações que, de alguma forma, impactam esse cálculo, essa modelagem, né? Então, infelizmente, nessa oportunidade, a gente acho que não é a ocasião aqui de abrir esses valores. Tá?
Ok, obrigado. Uma pergunta aqui agora para o Javier. Javier, qual a dificuldade de encontrar filtros comerciais disponíveis no mercado que atendam os requisitos da sua proposta? Todo detalle de filtros seleccionados y todo eso está disponible en la respuesta da Sindisat, la consulta pública número 50 da Anatel. Lá temos estado todos os detalles. Se queren, posso dar meu e-mail e podemos trabalhar em mais detalhe para entender melhor a situação. É importante ressaltar um aspecto. O que foi feito pelo Sindisat foi somente uma comparativa selecionando filtros de mercado, ok? Que está hoje. Realmente, o filtro que vai ser implementado no caso brasileiro, eu penso que ele ainda não está no mercado, porque ainda temos que ver quais são as condições de compartilhamento que decide a área técnica da Anatel, ¿no? de emissores fora de faixa, banda de guarda, todo isso, e baseando en isso, temos que, os fabricantes de filtros terán que trabalhar como os operadores satélite e todo, para desarrollar un filtro específico para o caso brasileiro. Ok, obrigado. Nós temos outra pergunta sobre a questão de migração e mitigação. Acho que novamente estamos falando do TBRO, né, para a banda KU. Poderia ter uma diversificação de operadoras na oferta do sinal. E é verdade, isso no KU pode ser uma solução, mas precisa ser de novo. A gente tem vários fatores aqui a serem analisados e não é só esse que vai definir, né, qual é a melhor solução. Eu não quero ficar, né, aprofundando mais o tema do TVRO, porque esse não é o nosso enfoque aqui. Conselheiro, uma pergunta. Nós temos então, todo mundo sempre perguntando sobre o edital de 5G e o cronograma. Imagino que hoje nós estamos planejando algo para 2021, né, começo de 2021, se o senhor puder falar um pouco geral aí do cronograma. Pois não, Fábio. O que eu posso dizer para você é que o processo do edital foi encaminhado para a nossa PFE, a Procuradoria lá da Anatel, em 13 de agosto. Né? E deve ser encaminhado da PFE para a nossa área técnica em meados de outubro, que depois será encaminhado ao nosso conselho diretor. Estou falando para você o fluxo, para vocês tentarem estimar aí um prazo, não dá para cravar um prazo preciso, né? E após a aprovação do conselho diretor, esse processo ainda será enviado para o TCU, que tem um prazo de até 90 dias para se manifestar. E após esse prazo, publica-se o edital e ainda serão necessários mais 30 dias para a elaboração das propostas, certo? Então, eu imagino que será, talvez, no primeiro... Eu estou dando uma estimativa para vocês no ano que vem, 2021, até junho deve ocorrer isso. Nesse primeiro semestre de 2021 é o que a gente espera num cenário positivo. Tá? Perfeito. Não sei se eu fui claro na resposta para você. Perfeito, claro. Aliás, a gente não sabe, depois de 2020, com o Covid, a gente nunca sabe, né, o que nos espera pela frente, as mudanças de cenários, né, econômicos e, né, de trabalho e tudo. Não sei se a Javier queria comentar alguma coisa, mas não. Senão tem mais uma pergunta aqui para o Sato. Sato, quantos... Deixa eu ver aqui, peraí, desculpa. Quantos satélites serão impactados por esse processo de migração e harmonização? Bom, obrigado pela pergunta que foi colocada aí. Hoje a gente está falando aqui de ordem de grandeza, são mais ou menos 15 satélites, né, que serão diretamente impactados, né, que são aqueles que de alguma forma prestam serviços, né, utilizando a banda C estendida. Tá? Ok. Só para complementar, eu estou falando de satélites tanto brasileiros quanto satélites internacionais. Ok. E, Sato, de novo, quais são os principais riscos nesse processo de migração, harmonização da banda C, em termos de cronograma? Bom, eu acho que eu falei um pouco isso durante a minha fala, mas um ponto crucial aqui é, primeiro, a gente ter
visibilidade, né, do tamanho, né, do problema do ponto de vista de estação terrena, né, a quantidade em si das estações, precisa mapear isso, né, isso de alguma forma o cadastro das receptoras nunca foi de alguma forma obrigatório, então você hoje é difícil mapear tudo isso, né, porque você tem clientes de clientes que têm essas estruturas e que de alguma forma você hoje não tem visibilidade, né? Se você fizer a migração e colocar o 5G para rodar, vai ter interferência, né, se não tiver filtro para protegê-los, né, ou se a banda de guarda não for adequada, como o Javier bem explicou na fala dele. Então, esse é um risco. O outro risco está relacionado, na hora que eu for executar esses serviços, a gente está falando de mão de obra especializada, né? Isso, o Brasil, um país gigantesco, né, com localidades que são muito difíceis de serem acessadas, né? E se você coloca todos os operadores de satélite, né, numa corrida para fazerem suas migrações de forma descoordenada, o que vai acontecer é que vai todo mundo, desculpa o termo aqui, correr atrás da bola na mesma hora, e você pode ter pressões inflacionárias, você pode ter falta de mão de obra especializada para cumprir esse tipo de serviço. Então, o importante é a gente minimizar, né, o conflito de agência para, de alguma forma, fazer um plano em que todos os operadores consigam trabalhar de forma harmoniosa entre si, né? Perfeito. Eu só queria até complementar que eu acho que um ponto importante que você falou logo no começo, que é a identificação, né, das estações, né, o fato de não ter cadastro de recepção. E isso, de novo, usando um exemplo que você deu do FCC, isso foi um problema nos Estados Unidos, onde não existe nem TVRO, né? Mas as estações de recepção de televisão, elas tradicionalmente não são cadastradas nem registradas, e é difícil você convencer os clientes, né, como você falou, os clientes dos clientes, qualquer burocracia, qualquer custo, qualquer, né, tem sempre uma resistência. Nos Estados Unidos eu me lembro que foi uma campanha de ano, e até depois de agora, depois de tudo fechado, ainda apareceu mais gente com estações que não fez, ainda tem lá uma discussão sobre o waiver de quem não se cadastrou no prazo, e voltando a falar do TVRO, que a gente também pode ter o mesmo problema, a gente sempre discute, já ouviu o número no mercado, fala de 10 milhões a 20 milhões, a 22 milhões de TVRO, porque não é algo que a gente tenha, né, controle, registro, né, da recepção. É o problema de receptor, né? Quantos radinhos de pilha existem hoje recebendo a AM e FM, né? Ninguém vai saber. Então, assim, esse ponto ele vai exigir, né, um certo cuidado de a gente conseguir mapear, né, fazer uma campanha e convencer todo mundo a registrar e poder realmente mapear as estações para que não seja surpreendido, como você brinca, lá amanhã no interior do Brasil alguém fica sem televisão porque nem sabia que tinha uma antena ali que recebia o sinal, né, da sua rede, né? E aí ativou o shopping center, ativou o 5G já no mês seguinte e interferiu. Então, esse é um ponto que eu realmente acho bem crucial. Okay. Conselheiro, mais algum comentário? Acho que a gente já está chegando nos nossos... Não, Fábio, se você quer que eu faça alguma consideração final, é isso? Eu acho só para uma passada, Javier, você tem mais algum comentário antes de a gente encerrar? Não tenho comentário nenhum adicional. Tá, ok. Sato, acho que já... Não, obrigado. Acho que... Você foi o mais popular aqui em perguntas? Não. Já com... Então, conselheiro, se quiser fazer... depois eu faço só um fechamento aqui, questão de ordem aqui, depois eu faço um último fechamento, mas, por favor, conselheiro, se puder dar suas últimas considerações. Eu agradeço a participação mais uma vez no painel, um belo painel. Nós estamos aqui hoje o objetivo do mundo hoje é criar um sistema de comunicação baseado todo em internet de alta velocidade. Imagino que para cobrir aí cada metro quadrado do planeta, certo? E o Brasil tem perfeita consciência disso, Fábio. Portanto, a Anatel tem se preocupado em atuar dando celeridade nas ações da agência, objetivando não perder
um milímetro sequer desse processo, acompanhando com muita responsabilidade toda essa evolução. E vale ressaltar que o setor satelital, que desde 1998 até 2018 investiu, informações que eu tenho, que investiu na construção e lançamento de cerca de mais de 5 bilhões de dólares. E há previsão para investir mais 1,2 bilhão de dólares em novos investimentos até 2021. E, com certeza, investirá mais nos próximos anos, dada a importância e a necessidade que temos. Nós, a Anatel, respeitamos muito o trabalho de vocês, tá? Trabalhamos com muita responsabilidade e tenho certeza que continuaremos caminhando juntos nesse processo de evolução tecnológica dentro do nosso país, com muita responsabilidade e de mãos dadas. Era isso. Perfeito. Só, conselheiro, desculpa, surgiu aqui mais uma pergunta que cai exatamente, acho que em linha com o seu último pronunciamento aqui, né, seu último comentário, mas como a Anatel acredita que o satélite poderá ser conciliado com a rede 5G e é possível pensar em obrigações de atendimento em áreas remotas que não seja apenas com fibra, mas também com satélite de alta capacidade? Não sei se quer... Sim. Eu acho até que parte dessa pergunta o próprio Javier respondeu, na que eu fiz para ele, e o satélite ele terá muita importância nesse processo do 5G, acho que eu até comentei isso, em questões em localidades remotas, com backhaul, e até mesmo transmitindo banda larga diretamente para o usuário. Não, perfeito. Eu lembro exatamente que isso é uma característica que o satélite tem sido, né, criticado em termos de capacidade, né, e que está sendo reestruturado, assim, revisto bastante. Todos os novos satélites, sejam geoestacionário, média órbita, seja LEO, provém cada vez mais capacidade por ponto. E eu sempre brinco, eu sou usuário eu tenho uma casa aqui em Petrópolis que eu tenho satélite e fibra, e funcionam os dois muito bem. Agora eu tenho uma configuração híbrida que, quando cai um, entra o outro. Então, dá para conviver muito bem, dá para exatamente complementar, né? Não dá para você depender só de soluções terrestres. Exatamente. Vou tentar rever agora, acho que para você, mas como vocês estão atendendo para Spasat, tá? Então, a pergunta foi feita como Spasat. Estão atendendo ao crescente uso de videochamadas, sobretudo dos provedores regionais. Como enxergam o avanço do 5G para o interior do Brasil? Não sei se você quer comentar alguma coisa sobre... Acho que basicamente está falando sobre o crescimento de tráfego, que em modo geral, tem sido, né, padrão para todas as redes, né? Não sei se alguma coisa específica de satélite. No sé si entendí a pregunta en su totalidad. ¿Puede repetir otra vez? Como vocês estão atendendo ao crescente uso de videochamada, então, uso de vídeo, sobretudo dos provedores regionais, ou seja, ele está preocupado com o interior do Brasil. Como enxerga o uso do 5G no interior? Eu posso dar o exemplo de novo, da Spasat, mas eu uso videochamada agora via satélite, não tenho tido problema. Vamos lá. Eu entendo a pergunta bem pela situação atual, né, onde o número de chamadas e videochamadas é muito maior devido ao Covid, que estamos muitos trabalhando em casa. As videollamadas podem ser feitas com satélite de igual modo que são feitas com redes terrestres, né? Se tem uma conexão de banda larga de satélite, pode fazer essa chamada e o tráfego vai ser encaminhado da mesma forma que é encaminado o tráfego de internet normal. Então, a resposta é possível fazer videochamadas com satélite e agora se está fazendo videochamadas com satélite. Não sei se agora mesmo, Fábio, você está conectado com fibra ou com satélite para o painel. Hoje eu estou com terrestre, né? Mas okay. Mas é verdade, e eu acho que isso é muito importante. Acho que o ponto é exatamente essa ideia de uma coisa contra a outra, uma coisa ou a outra, né? Que ela tem que meio que mudar, né? O 5G vai obrigar você a estar conectado em todo lugar, em todo o tempo. Então, a gente vê o agronegócio, né? Por exemplo, no Brasil, que é um dos grandes drivers econômicos, né? Que a gente tem tido esse ano mesmo com o Covid.
cada vez mais ele precisa de imagem de satélite, precisa de informação, as máquinas IoT, ele vai precisar. Então, por mais que a gente chegue com a rede terrestre, com a cobertura do celular 5G no interior, né, essa necessidade da disponibilidade constante, da cobertura, né, em toda a parte, com certeza vai aumentar ainda mais o uso do satélite, né, como um todo. Nosso desafio como indústria, acho que é muito mais prover tanta capacidade quanto será demandado do que ter algum problema, né, que não impede o uso. É o contrário, eu acho que o nosso desafio sempre é atender a demanda, que vai ser muito grande, porque a demanda de conectividade está crescendo, né, como nossas vidas, né, estão dependendo da conectividade. Vide aqui que nós estamos conseguindo fazer esse painel sem precisar, né, pegar um avião, pegar um carro. Na Espanha, estamos em Brasília, estamos no Rio, em São Paulo, não sei, quer dizer, cada um na sua localidade, viabilizado por quê? Por conectividade, né, por plataforma de rede de dados. Muito bom. Eu acho que a gente cobriu, conselheiro, acho que as suas palavras já tinham sido, né, as finais, agradeço. E eu só queria lembrar que a gente teve um probleminha no começo do áudio, né, e realmente cortou um pouco da nossa introdução. Acho que uma parte da apresentação do conselheiro Moisés ficou prejudicada, mas que a gente vai ter esse conteúdo, o áudio vai estar integral, disponível nas redes depois para acesso. Tá? Então, acho que vale para todo mundo. Imagino que o material também, quem quiser ter acesso à organização vai estar disponibilizando. E eu agradeço mais uma vez a participação de todos e espero que tenha sido bastante útil, né, para a nossa audiência. O debate, né, como o conselheiro colocou, está aberto, né, nós estamos aí trabalhando, pronto para colaborar com tudo que for necessário para avançar, né, com as tecnologias aqui no Brasil e ter os outros, né, campos de telecomunicações. Obrigado mais uma vez. Vamos encerrando por aqui. Celulares e serviços de acesso móvel à internet revolucionaram o mundo atual. Trabalho, informação, diversão e lazer estão disponíveis a qualquer hora e em todos os lugares, com simples toque no smartphone. O Brasil já possui 225 milhões de acessos móveis. É o 5º maior mercado do mundo para banda larga móvel. A cobertura 4G já está em 5.000 municípios e a revolução por aqui está só começando. O mundo já está na transição para o 5G, a nova geração de serviços móveis que tem velocidades muito maiores, permitindo o uso intensivo de vídeos e aplicações industriais. Também possui tempo de resposta bem menor, possibilitando serviços de realidade virtual, telemedicina e até mesmo o desenvolvimento de veículos autônomos. E ainda permitirá o desenvolvimento de redes dedicadas para cada tipo de serviço, para atender a indústria 4.0, vídeos em ultra alta definição e muitas outras aplicações digitais. No Brasil, o 5G vai começar com o leilão das principais faixas de frequência. As políticas públicas devem permitir a ampliação das redes de banda larga móvel. O leilão deve priorizar investimentos que vão ampliar a infraestrutura e os serviços acessíveis. Para viabilizar o 5G, o país vai precisar de 5 vezes mais antenas do que no 4G. É uma ampliação grande que esbarra na legislação de muitos municípios. Em 300 deles, as leis são tão restritivas que poucas antenas são autorizadas e os processos podem levar até 3 anos. O 5G é seguro. Estudos científicos comprovam que o sinal não tem qualquer efeito nocivo nas pessoas. A saúde de seus consumidores e a segurança das redes são prioridades das empresas de telecom, que têm seus equipamentos certificados e homologados, sob rigorosos critérios de segurança, por órgãos e autoridades em diferentes países. O 5G é essencial para o futuro da economia digital. Deve ser aberto a modelos de negócios inovadores e acessíveis aos consumidores. É para isso que trabalham as operadoras de telecomunicações, para assegurar que o 5G também revolucione e transforme o Brasil. Celulares e serviços de